E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL. Na última aula a gente falou sobre o where, tá? Hoje a gente vai dar continuidade aqui a esse tópico. Na última aula a gente aprendeu aqui o que é o where e o conceito mais básico dele, tá? De como a gente fazer uma condicional dentro do where. Mas hoje a gente vai acrescentar mais algumas coisas que a gente consegue fazer dentro do where, que a gente vai utilizar essa função praticamente todas as vezes que a gente for utilizar o SQL aqui. Então a gente consegue adicionar coisas para fazer algumas coisas mais completas, algumas coisas mais complexas, algumas coisas mais legais. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou utilizar aqui o mesmo banco de dados que a gente utilizou na última aula, tá? Que era o Luan. Vamos selecionar aqui todas as colunas, o nome da tabela dados, para a gente dar uma olhada. Select from dados. Bom, a gente consegue ver aqui o nosso banco de dados, tá? Que a gente tem algumas variáveis categóricas, algumas variáveis contínuas. E vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu na última aula sobre o where, tá? O que é o where? O where é que a gente coloca uma condicional aqui dentro do select. O select a gente usa para selecionar os dados que a gente tem aqui na nossa base de dados, e o where a gente utiliza para fazer uma condicional quando a gente quiser filtrar alguma coisa em específico. Então, a gente coloca aqui o select, vamos selecionar todas as colunas, from dados, e como que a gente faz o where? Só recapitulando, a gente coloca a função aqui, o alias where, que é o nomezinho, você vê que ele fica em azul. Então a gente coloca aqui select todas as colunas da tabela dados, where, onde, e aqui a gente coloca condicional. Vamos supor que a gente quer pegar todas as pessoas que são casadas. A gente vê que aqui a gente tem pessoas que não são casadas, tá? Na nossa base de dados. Vou colocar aqui where married é igual a no. Quando a gente executa aqui, a gente vê que quando a gente executou a consulta para pegar todos os dados da nossa base de dados, ele trouxe 674 linhas. Agora, quando a gente aplicou o where, que a gente colocou uma condicional, dizendo que a gente quer pegar só as pessoas que não são casadas, ele trouxe pra gente 211 linhas, tá? Então, o where serve aqui pra gente fazer uma condicional dentro da nossa seleção. Mas, Rafael, como que eu faço para fazer mais de uma condicional? Vamos supor aqui que eu quisesse pegar as pessoas que não são casadas e são do sexo feminino. Aqui a gente tá vendo que ele tá pegando do sexo feminino e do sexo masculino. Mas eu quero filtrar só as pessoas que não são casadas e do sexo feminino. Bom, como que a gente faz isso? Na minha estrutura aqui, a gente usa o select, todas as colunas da tabela dados. A gente coloca aqui o where. Vamos colocar a primeira condicional, a mesma que a gente colocou ali em cima, tá? Where no. E agora, como que a gente faz para colocar essa outra condicional? A gente coloca o end. O que significa o end? O end nada mais é do que como se traduzido para o português e. Então a gente coloca where, a pessoa Margaret é igual a no, e vamos pegar aqui, gender é igual a female. Então o que a gente está falando aqui para o SQL? Que a gente quer pegar todas as colunas da tabela dados, onde marriage, a coluna marriage é igual a no, e gender é igual a female. Vamos executar aqui. A gente vê que ele traz para a gente só as pessoas que são do sexo feminino e as pessoas que não são casadas. Quando a gente vê aqui na seleção de linhas, quando a gente pegou a base de dados inteira, a gente tinha 674 dados. Quando a gente filtrou só pelas pessoas que não são casadas, a gente tem 211. E agora que a gente pegou as pessoas que não são casadas e são do sexo feminino, a gente tem 80 linhas, tá? Então a gente utiliza o end quando a gente quer colocar mais de uma condicional, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. Select from dados, where... Vamos colocar married é igual a no. Lembrando que com o end a gente não precisa colocar só duas condicionais, a gente pode colocar uma ou mais condicionais, tá? Vamos colocar aqui 3 condicionais só pra gente fazer um teste. Vamos fazer a mesma condicional de cima, and female, and education. Deixa eu ver se eu tenho aqui, a gente tem graduadas e não graduadas. And education é igual a not graduated. Então o que a gente está falando aqui pro SQL? Que a gente quer pegar todos os dados da coluna, da tabela dados, onde a pessoa não é casada, aqui é de sexo feminino e educação é não graduada. Quando a gente executa aqui, a gente vê que ele traz esse filtro pra gente. Então a gente consegue utilizar o end aqui para mais de uma função, tá? Para mais de uma condicional. Então aqui a gente está fazendo 3 condicionais com o end e ele filtra para a gente essas 3 condições. Lembrando que para fazer o end, aqui as 3 condições precisam ser verdadeiras. Quando a gente coloca o end, as condições são verdadeiras. Então a pessoa que é casada, ela é do sexo, não é casada, desculpa, ela é do sexo feminino e ela não é graduada. Então as 3 precisam ser verdadeiras. Quando essas 3 condicionais na linha forem verdadeiras, ele vai puxar essa linha. Se a pessoa aqui fosse do sexo, se ela não fosse casada, se ela fosse do sexo feminino, mas se ela fosse graduada, ele não ia trazer, porque ele não satisfaz as 3 condições, mas apenas 2.
Lembrando, o end precisam ser todas as condicionais verdadeiras, tá? Vamos lá, vamos passar aqui. Agora vamos supor que eu quisesse pegar... Deixa eu pensar o que a gente pode utilizar, tá? Porque aqui a gente faz isso na hora, tá? Não é nada preparado. Vamos pegar aqui essa... A gente vê que tem essa coluna property area aqui. Vamos selecionar todos os dados da tabela dados, onde... Vamos supor que aqui a gente vê que a gente tem três valores, o semi-urbano, o rural e o urbano. Vamos supor que eu quisesse pegar só as pessoas que são do semi-urbano e do urbano, tá? Eu não quero pegar a dos rurais. As pessoas que são da área proprietária rural, tá? Como que a gente faria isso? Aqui a gente viu que a gente quer pegar um e o outro. Como que a gente faz um ou outro? Aqui a gente muda o e por ou. Então, como que a gente faria? Então aqui a gente coloca condicional property underline area é igual a urbano. Como que a gente faz? Se a gente usou o AND, que é o e, aqui a gente utiliza o OR, que é o ou, traduzindo para português. Então a gente coloca aqui property underline area é igual a semi-urbano. Então o que a gente está falando aqui para o SQL? A gente está falando que a gente quer selecionar todas as colunas da tabela dados, onde a área proprietária é urbana ou a área proprietária é semi-urbana. Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que ele retorna para a gente 487 linhas. E aqui todos os dados da property area são urbano ou semi-urbano. A gente vê que o rural não está mais aqui, tá? Então a gente está fazendo a condicional que você quer ou um ou outro. Lembrando, o AND, todas as condições precisam ser verdadeiras. Aqui no OR, não são as duas condições que precisam ser verdadeiras. Aqui, se essa for verdadeira, ele já traz, ou se essa é uma ou outra, não as duas. Então, se uma das duas forem verdadeiras, ele já atende a nossa condição aqui e ele traz pra gente, tá? Tá, esse é o... Vamos ver como que a gente faz agora para juntar. A gente também consegue juntar aqui o AND e o OR, tá? Em uma condicional. A gente não precisa ter as duas separadas, a gente pode fazer uma condicional só, tá? A gente pode juntar tudo que a gente está aprendendo agora, a gente pode utilizar, tá? Então a gente pode juntar o AND com o OR, com o group by, com distinct, com limit, que a gente já aprendeu, tá? Então vamos juntar aqui select from dados where. Vamos pegar todas as pessoas que não são casadas, married é igual a no, e agora o que a gente vai fazer, tá? A gente quer, vamos fazer aqui, a gente quer pegar as pessoas que são da área urbana ou semi-urbana e que não são casadas. Como que a gente faz isso? A primeira condicional ela precisa ser verdadeira. Where married é igual a no, ok? E agora a gente tem um e, só que a gente tem um ou depois. Como que a gente faz para fazer esse ou? A gente coloca entre parênteses, coloca aqui property underline area é igual a urban or property underline area é igual a semi-urbano. Então, o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou colocando select para puxar todas as colunas da tabela dados, onde married é igual a no e property area é urbano ou semi-urbano. Por que tá, Rafa? Por que você colocou aqui em parênteses? Aqui o MySQL ele vai verificar isso daqui primeiro antes de executar isso. Então, ele vai pegar tudo que for urbano ou semi-urbano primeiro, depois ele vai aplicar essa condição. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que é urbano ou semi-urbano, que vai filtrar aqui. Depois que tiver essa tabela, ele vai filtrar só pelo que é married igual a no. Então, o entre parênteses eu estou colocando uma condicional dentro, eu estou falando para ele executar isso daqui primeiro para depois executar isso, tá? Porque se eu colocasse sem os parênteses, ele ia fazer aqui, ó, como que ele ia entender? Aqui é end ou, então não faz muito sentido. Então eu coloco aqui entre parênteses para executar isso daqui primeiro e depois executar outra parte. Então quando a gente executa isso daqui, a gente vê que ele vai trazer pra gente só o que é semi-urbano e urbano, tá? E todas as pessoas que não são casadas. Então a gente consegue utilizar aqui o AND e o OR juntos, tá? Uma coisa que a gente precisa ficar bem ligado, tá? Deixa eu copiar aqui e colar, que eu esqueci de falar. O que aconteceria se a gente fizesse isso daqui, ó? A gente sabe que a gente quer utilizar essa variável property area e que a gente quer pegar dois valores dela, tá? Só que aqui você vê que eu coloquei a coluna e aqui não. Eu coloquei property area igual a urbano ou semi-urbano. Quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer pra gente tudo que é urbano e não vai trazer o que é o semi-urbano. Por quê? Sempre que a gente for fazer o OR aqui, a gente precisa lembrar de colocar as duas variáveis. Então a gente vai colocar where a coluna property area é igual a urbano or coluna property area é igual a semi-urbano. Se a gente não colocar as duas colunas, ele não vai rodar, tá? Quando a gente executa assim, aqui a gente vê que ele executou as duas juntas. Então ele trouxe o resultado que a gente queria utilizar, tá?
Bom, vamos aplicar outro conceito aqui que eu acho que é bem interessante a gente saber aqui, que é o NOT, tá? O que é o NOT? A gente poderia ter feito isso daqui muito mais simples, tá? Eu utilizei aqui só para a gente ter uma noção, porque a gente sabe que a gente tem 3 colunas, então também para a gente ter esse exemplo, para a gente aprender o OR. Mas vamos selecionar que eu não. Vamos pensar aqui que eu não quisesse pegar só o rural, tá? Deixa eu pegar aqui então, dados, para a gente ver todos os dados novamente. A gente vê que a gente tem aqui rural, urbano e semi-urbano. Para que eu utilizo o NOT, tá? Vamos supor que eu queira pegar só o urbano e o semi-urbano e eu sei que aqui só tem 3 valores, que é rural, urbano e semi-urbano. Então aqui eu posso usar o select from dados, where, e aqui depois do where é só colocar um NOT property underline área é igual a rural. O que eu estou falando aqui? Que eu quero selecionar todos os dados, todas as colunas da tabela dados, onde property área, o NOT aqui antes da condicional, então a área proprietária não é rural, tá? Então, quando você coloca o NOT, você está eliminando aquele valor da nossa consulta. Então, quando a gente executa aqui, você vê que ele traz para a gente tudo que é urbano e semi-urbano, mas ele não traz para a gente o que é o rural, tá? Ele não traz porque a gente colocou o NOT aqui. A mesma coisa se a gente colocasse aqui. Vamos dar outro exemplo aqui. From dados, where... vamos colocar aqui property area. Vamos colocar só o que é rural para a gente pegar, tá? And vamos supor que aqui a gente tivesse mais de um valor aqui no marriage, tá? Not married é igual a yes. Então o que ele traria aqui pra gente? Vamos pensar aqui, tá? Eu pegaria aqui todas as colunas da tabela dados, onde a propriedade, a área proprietária é igual a rural, e married não é yes. Então ele pegaria todas as pessoas que não são casadas aqui, tá? Porque ele eliminaria, ele pegaria só o que era do rural, só que eliminaria tudo que aqui a gente tem married como yes, tá? Então eu acho que é isso, a gente não tem mais muito que se aprofundar aqui nessa parte do end, do or e do not. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder você, tá? Com o maior prazer. Ou me manda uma mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn tá aqui na descrição. Se inscreve no canal, dê aquele joinha que eu vou continuar postando aqui conteúdo sobre análise de dados, SQL, Python. E é isso, muito obrigado.